Vamos orar. Pai que está nos céus, por favor, guie nossas mentes enquanto abrimos a Tua palavra, que entendamos de forma correta a Tua verdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, vocês podem ver no esboço. Vamos falar a respeito de pecado. Por que deveríamos falar a respeito desse tema negativo? Pecado. Queremos saber de vitória sobre o pecado. O que é o pecado? É como ir a um consultório médico. Quando você vai ao médico, você vai porque algo não está bem como deveria, mas você não sabe o que está errado. Sabe qual é a coisa mais importante que o médico pode fazer por você? Dar um diagnóstico correto. Se o diagnóstico não está errado, esqueça o remédio, você não irá a lugar algum. Mas o diagnóstico dá a você opções de tratamento. O diagnóstico correto, e é precisamente isso que acontece com o Evangelho. Gostaria de sugerir que a decisão que você está para fazer sobre esse assunto nesta tarde, esta questão, o que é pecado, é a decisão religiosa mais importante que você fará na sua vida. Porque dois evangelhos diferentes são construídos sobre duas respostas diferentes à pergunta o que é pecado. Ok, você pode ver no esboço. Existem duas definições de pecado. Definição A, pecado original, este é o termo teológico. Subtítulo, pecado como natureza. O que isso significa precisamente? Somos pecadores. Não porque nós dizemos, ou fazemos, ou pensamos coisas erradas. Somos pecadores, porque herdamos um equipamento ruim. Temos dentro de nós uma natureza caída. E estamos condenados perante Deus, porque temos essa natureza caída, mesmo que escolhamos dizer não a essa natureza caída. Permanecemos pecadores, porque temos essa natureza. Essa é a definição ortodoxa de pecado em todo o mundo cristão. É o que a maioria dos cristãos acreditam que o pecado é. Nascemos pecadores. É o mantra que acompanha essa crença. Pecado é a maneira que somos, por causa da natureza nossa. Essa é a definição A. Definição B. A propósito, antes disso, deixe-me compartilhar com vocês duas afirmações de pessoas que acreditam na definição A. Um homem pecador não se perde porque ele comete pecados, mas por nascer de Adão e, portanto, já está condenado nele, mesmo antes de cometer seus próprios pecados. Por que nós perdemos? Não porque, mas porque Adão pecou, somos filhos de Adão e, portanto, estamos sob sua condenação. Outra pessoa falou assim, fazemos escolhas pecaminosas porque já somos pecadores por natureza. Por que ficamos irritados? Porque já somos pecadores e ficar irritado é apenas mais uma expressão disso. Ficamos irritados porque já somos pecadores. Essa é a definição A. Definição B, pecado como escolha. Ela diz que tudo que a definição A diz, que recebemos o equipamento ruim de Adão e Eva, que vivemos nessa natureza e que precisamos lutar com ela constantemente durante a nossa vida. Que isso são más notícias, mas diz uma coisa diferente. Não somos pecadores automaticamente por termos nascido no planeta errado, no lado errado do universo. Somos pecadores quando, conhecendo a diferença entre o certo e o errado, escolhemos deliberadamente fazer o errado porque queremos. Esta é a definição B. Pecado é uma escolha, o mesmo tipo de escolha que Adão e Eva fizeram. Não é um acidente, não é um estado, é uma decisão da mente. É uma decisão que fazemos. Definitivamente, a definição B é a posição da minoria. Não são muitos cristãos que acreditam na definição B. Eu vou compartilhar com vocês nesta tarde, porque tomei a posição da minoria, então pedirei que vocês tirem suas próprias conclusões. Nem sempre é errado estar na minoria. Encontrei uma pequena declaração que diz que Noé entrou na arca como minoria, mas, quando saiu, ele era a vasta maioria. Algumas vezes isso funciona dessa forma. Ok, vocês perceberam que eu disse que há uma diferença entre o mal e a culpa? O que quero dizer com isso? Alguns de vocês têm uma ilustração perfeita da diferença entre o mal e a culpa em seus próprios lares.
Pode ser que você tenha um animal que é muito estimado em sua casa, mas quando você examina este animal com cuidado, surgem dúvidas. Porque esse animal que você tem em sua casa tem uma dupla personalidade. Um lado dele é carinhoso e amoroso. Gosta de se esfregar nas suas pernas, ama dormir no seu colo, ama a sua companhia. É uma pequena criatura muito, muito afetuosa. Até que você abra a porta para fora, então uma mudança ocorre em seu pequeno gato. Bigodes em atenção total, rabo em posição de alerta. Por quê? É porque ele saiu no quintal para admirar o pôr do sol? Cheirar as rosas? Ou ele tem outra coisa em mente? Percebe? Na sua casa tem muitas regras. A cabeça dele está lotada com regras e regulamentos, mas ele não quer obedecer de qualquer forma. Mas lá fora, existem apenas duas regras que importam. A vida é muito simples. Número 1, você foge de tudo que é maior que você. Isso se chama sobrevivência. E a número 2 é a regra divertida. Você captura tudo que é menor que você. Seu gato está lá fora para desfrutar da regra número 2. Coisas estranhas acontecem quando seu gato encontra um pequeno rato que não é tão rápido e forte quanto ele. E o captura, e ele lida com o rato de forma rápida, humana e misericordiosa? Ou ele brinca com o pequeno rato? Então, uma coisa estranha acontece. Seu gato tem dentes fortes e garras. Mas, de alguma forma, aquele rato escapa e foge. E seu gato consegue capturar ele de novo. Porque a diversão não é comê-lo, sua barriga está cheia. A diversão é a captura. E uma vez mais, o seu gato com dentes fortes e garras deixou o rato escapar. E o seu gato tenta a terceira oportunidade de capturá-lo de novo. E as coisas não estão indo muito bem para o rato. As coisas não estão funcionando muito bem, as pernas não estão funcionando, as coisas não são como eram antes que seu gato entrasse em cena. Deixe-me fazer algumas perguntas simples. Um rato sente dor? Ele tem espinha dorsal? Terminais nervosos? Ele sente? Sofre? Seu gato se importa com o sofrimento do rato? Ele tem alguma compaixão? Ele tem qualquer interesse no fato de que uma outra criatura de Deus está machucada? Seu gato se importa somente com seu próprio prazer egoísta. Não me importo com o que o outro está pensando, não me importo com isso, o que ele está sentindo, vou me divertir. É isso que tudo que o gato está interessado e você assiste esse pequeno drama no seu quintal. Você assiste uma das criaturas de Deus destruir outra das criaturas de Deus, membro por membro, dolorosamente, devagar, torturando outro animal até a morte. Você assiste isso. E o que você faz? O que você faz quando seu gato vem marchando até a sua porta, penas saindo de todos os lados da sua boca, querendo ser elogiado pelo bom trabalho que fez seu animal, se livrou de mais um daqueles agradáveis pássaros canários que bagunçavam a vizinhança? O que você faz? Você organiza um tribunal bem na frente da sua porta dos fundos, seleciona um grupo de pessoas para decidir se ele é culpado ou inocente, tem uma prisão no caso do veredito ser culpado. Claro, você não faz isso. Em vez disso, você abana as penas, repreende seu gato e recebe aquele pequeno assassino de volta à sua casa. Bem, na sua porta de trás, você fez uma distinção entre o mal e a culpa, bem ali. O que o seu gato fez é bom ou mal? É mal, não é? Não fará parte da nova terra de Deus, é mal. Você atribui alguma culpa ao que o seu gato fez? Por que não? Ele fez uma coisa má. Foi porque você decidiu que naquele pequeno cérebro, aparentemente não há espaço para o que os humanos chamam de consciência, que é a compreensão do que é certo e do que é errado, porque é certo, não por causa do prazer que extraímos disso. E seu gato não tem essa capacidade.
O que chamamos de instinto é a sua natureza caída. Seu gato tem uma natureza caída também. Adão passou isso ao mundo animal, assim como a nós. E todas as criaturas de Deus têm essa desordem dentro deles, em que uma criatura, um animal, pode torturar outro animal até a morte e encontrar prazer nisso. Algo similar acontece no mundo humano. Uma criancinha encontra um novo brinquedo no quarto, e um disparo acontece, e o irmão ou a irmã morre ou é ferido de uma criança de 2 anos de idade. Levamos ao tribunal ou falamos dos pais? Mas e se um rapaz de 17 anos encontra a mesma arma no mesmo lugar e acontece o mesmo resultado, o que falamos? Queremos saber mais. Foi um acidente ou foi um plano? Qual a diferença entre a criança de 2 anos e o rapaz de 17? Consciência, conhecimento do que é certo e errado, decisões baseadas nisso. Esta é a diferença entre o mal e a culpa e o que estamos falando. E se apoia na Bíblia, essa diferença. Vamos pegar a Bíblia. Você tem alguns textos na Bíblia. Vamos ler esses textos juntos. Gênesis capítulo 2, versículo 17 é o primeiro. Esta é a primeira ordem de Deus às suas primeiras criaturas. E não parece que funcionou como Deus disse que ia funcionar. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E nós coçamos nossas cabeças e os teólogos ficam confusos com esse texto. O que isso significa? Eles não morreram naquele dia. Demorou mais de 900 anos. Porque abrem Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A última parte deste verso. E vou ler na tradução King James. Outras versões lidam com esse verso de forma diferente. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A última frase. Lá fala do livro da vida do Cordeiro, e todos sabem que esse Cordeiro, quem é esse Cordeiro? Então diz, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então coçamos nossas cabeças de novo, porque ele não morreu na fundação do mundo, ele morreu 4.000 anos depois. Então o que está acontecendo? Ok, o esboço que vocês têm na página seguinte é as citações do Espírito e Profecia. Vira a página comigo. Então verão, as referências estão ali. A primeira questão, por que a pena de morte não foi imediatamente aplicada em seu caso? Essa é a nossa pergunta. Deus disse que no dia em que vocês comerem, morrerão. Porque um resgate foi encontrado, o Filho unigênito de Deus se ofereceu como voluntário para tomar sobre si o pecado do homem e fazer expiação pela raça caída. Alguma coisa aconteceu no Jardim do Éden. Veja como aconteceu. No momento em que o ser humano se rendeu à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo, o Filho de Deus, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, dizendo, caia sobre mim a penalidade, ficarei em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade, a fé pela qual eu vivo. Você está feliz por isso? Você percebe que se Cristo não tivesse tomado uma posição no jardim, a raça humana teria sido extinta, a raça humana teria acabado. E Jesus tomou uma posição no jardim. Por favor, entendam 2 coisas sobre isso. Quando que Jesus entrou na questão, foi quando Adão e Eva voltaram a ele, dizendo, precisamos de ajuda, você poderia nos tirar da confusão em que nos metemos? Não, ele entrou antes que eles soubessem que estavam com problemas. Nosso Deus, meus amigos, é um Deus que busca, não um Deus que espera. Ele está procurando por nós antes mesmo de querermos procurar por Ele. Segundo, Jesus fez isso por iniciativa própria. Por favor, perceba que Ele não perde a permissão de Adão. Ele não espera, Ele simplesmente entra em cena imediatamente depois do pecado deles. E diz, vou tomar sobre mim a sua penalidade. Adão não pediu que ele fizesse isso. Eu vou me pôr no lugar do homem, ele terá outra chance. Por que Cristo fez isso? Porque existe uma crise, a raça humana está em risco agora. A existência de cada um de nós, incluindo todos aqueles que já viveram no planeta Terra, está em risco. E Jesus entra em cena para dar à raça humana uma segunda chance.
Por favor, perceba mais uma coisa, que estamos sentados nesses bancos da igreja, nós todos aqui. Ele fez isso por cada pessoa que já viveu, incluindo todos aqueles que nunca ouviram seu nome e aqueles que odeiam o seu nome. Ele proveu essa oportunidade por eles também, dando a eles o fôlego de vida e uma chance para a vida eterna. Jesus fez isso no jardim daquele dia. Por favor, perceba o parágrafo seguinte. Assim que existiu o pecado, houve um Salvador, desejado a todas as nações, página 210. Não diz nada sobre perdão ou mesmo arrependimento. Diz que houve um Salvador no momento do pecado para tomar conta de algo importante naquele momento. E o que foi isso? A existência da humanidade. A raça estava em jogo. Em poucas palavras, é por isso que eu não acredito na definição A. A definição A diz que, a despeito do que Jesus fez no jardim, a despeito do que ele fez na cruz do Calvário 4.000 anos depois, eu ainda estou pagando pelo pecado de Adão. Eu ainda permaneço condenado. Lembre-se da afirmação que nós acabamos de ler. Sou condenado por causa do pecado de Adão. Quando Jesus paga por alguma coisa, isso fica liquidado? Ou tenho que pagar um pequeno extra só para ter certeza? Eu acredito que Jesus pagou pelo pecado de Adão naquele dia no jardim. Bem, Adão e Eva poderiam ter se perdido depois disso? Claro que sim. Veja a história de Caim e Abel. Deus disse de maneira simples, para ajudar você a entender quão sério é este problema de que você está, na verdade, num problema maior do que você jamais imaginou. A magnitude do sacrifício que acontecerá, quero lhe pedir uma coisa que você não quer fazer. Vou lhe pedir para encontrar um cordeiro que nunca fez mal a ninguém. Vou pedir a você que tire sua vida com uma faca e veja o sangue derramar, como uma maneira de entender quão grande é o preço que Cristo pagará pela sua vida eterna. O que Abel disse? Farei isso. Se Deus disse, isso é certo. O que Caim disse? Não é minha culpa. Eu não fiz isso, foi culpa dos meus pais. Eu não crio animais, eu sou um jardineiro, vou encontrar algo no jardim que posso trazer, e será essa a minha contribuição. O que Caim fez? Ele rejeitou o remédio. Abel aceitou o remédio. Caim o rejeitou. Esta é a maneira pela qual Adão e Eva ou qualquer outro ser humano pode se perder, rejeitando o remédio. O remédio está lá. De fato, eu colocaria isso dessa forma. Definição A, que a maioria dos cristãos acreditam. Acredito que um bebê nasce numa ladeira escorregadia para o inferno, escorregando para o inferno, desde o momento do nascimento e claro, que muitas igrejas praticam o batismo infantil, da igreja católica às igrejas protestantes, porque aquele bebê é culpado e está indo para o inferno. Acredito que cada bebê que nasce neste mundo nasce de alguma forma importante e voltado à cruz de Jesus Cristo, e que esse bebê está vivo por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário e no Jardim do Éden, e que a única maneira daquele bebê acabar no inferno é pisoteando a cruz para chegar lá. Penso que Deus está tentando dificultar a ida ao inferno. Penso que Ele está colocando todas as barreiras no caminho para que não façamos essa escolha trágica. E Ele está colocando a cruz bem na frente de nossos olhos. Precisamos pisoteá-la para entrar na lama antes de nos tornarmos pecadores perdidos à vista de Deus. Vamos ver o que mais podemos encontrar. Abra comigo João capítulo 9, vou ler todo o texto. Não vou ler todo o texto, você pode ler depois sozinho. João 9, em que Jesus e seus discípulos estão andando numa estrada, encontram um homem que era cego, esse homem era cego de nascença, e isso deu a seus discípulos a chance de eles fazer uma pergunta que aparentemente os incomodavam. Veja o verso 2, João capítulo 9, versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Por favor, percebam que a pergunta deles não é se este homem é um pecador, isso é óbvio, veja seus olhos, claro que ele é um pecador. E queremos saber se foi por isso que ele nasceu dessa forma, como isso funciona, Senhor. Seus pais fizeram alguma coisa ruim e ele está sendo punido pelos seus pecados? Ou ele fez algo errado no útero de sua mãe e, portanto, está sofrendo pelo seu próprio pecado? Essas foram as suas perguntas. Veja a resposta de Jesus. Nem ele pecou,
nem seus pais. Jesus diz, vocês entenderam tudo errado, sua premissa está errada. Vocês estão presumindo que por ser cego ele é um pecador. E Jesus está dizendo, não confunda cegueira com pecado. Cegueira é má, sim, mas cegueira não carrega culpa. Nem ele pecou, nem seus pais. Então ele diz, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Agora, as obras de Satanás são manifestas no homem. Cegueira é um resultado do governo de Satanás neste planeta. E se ele pudesse, todos nasceriam cegos neste planeta. Como Jesus cuida do problema deste homem, ele levanta sua mão e diz, perdoa a sua cegueira. Sua cegueira não precisa de perdão. Do que ela precisa? Cura. Não é isso que Jesus faz pelos olhos do homem? Ele cura o mal que Satanás fez. Ele não precisa perdoar que os resultados do pecado são. Ele só precisa de perdoar a culpa do pecado. Vá para João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. Onde Jesus diz algo que parece contraditório. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De acordo com Jesus, quando você pode ter a vida eterna? Em algum tempo no futuro? Ou você pode ter ela agora, hoje, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Veja o que ele diz no próximo verso. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Como alguém pode ter vida eterna e estar morto? Jesus não se contradiz aqui? Ou alguma coisa aconteceu naquele dia quando Jesus entrou em cena no jardim? Ele não separou a morte em duas partes lá no jardim do Éden? Ele não diz que todo mundo, bom ou mal, terá que morrer a primeira morte, que ele depois chamou de sono, como resultado do pecado de Adão, não tendo nada a ver com a sua culpa, mas tendo a ver com o mal que foi trazido ao mundo através de Adão. Mas Jesus disse, tenha muito cuidado para não sofrer a segunda morte. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Portanto, há duas mortes. Não vemos as duas bem aqui? Jesus diz que você pode ter vida eterna bem aqui se você crer. Pode ser que você morra por um tempo. Isso é irrelevante, porque Deus está segurando sua vida em suas mãos. Você tem a vida eterna. Gostaria de tentar colocar nesta tela alguma coisa que pode ajudar. Pecado. O pecado que Adão e Eva trouxeram ao mundo tem duas fases, duas partes. Ele tem o mal, ele tem a culpa. Eles têm dois resultados diferentes, eles levam a dois lugares diferentes. O mal que Adão e Eva trouxeram ao mundo leva à morte, que é o resultado do pecado de Adão. A culpa leva ao inferno, que é a penalidade deste pecado. Mal, resultados, culpa, destruição final. Portanto, aqui temos dois importantes resultados do mesmo pecado que Adão trouxe ao mundo. A maioria dos cristãos não entende que existe uma diferença entre esses dois conceitos e achatam os dois em um só, dizendo, veja, o bebê nasce na natureza má, isso significa que ele está indo para o inferno, é por isso que temos que batizar este bebê. Mas do que a má natureza do bebê precisa? Cura? Com certeza. Recriação? Com certeza. Perdão? Não. Deus simplesmente perdoa. Quando Ele perdoa nossas culpas, o que mais desaparece de nosso futuro? O inferno some do nosso futuro. Você tem a vida eterna. O mal desaparece ao mesmo tempo que a culpa. Quando é que Deus vai tomar conta dele? Na segunda vinda. Então não haverá mais morte. Então não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Culpa precisa de perdão, o mal precisa de recriação. E se confundirmos isso,
entenderemos errado o Evangelho e o caminho da salvação. Ok, vamos para outro texto. Desta vez vamos pular a seção C para João capítulo 9, verso 41. João capítulo 9, versículo 41. Jesus está falando aos fariseus. Ele diz, se fosseis cegos, ele quer dizer ignorantes, que não sabiam, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, sabemos o que está acontecendo, por isso o vosso pecado permanece. Jesus está ligando o pecado ao que diz, o que aqui não seria a luz, conhecimento, compreensão, e eles escolhem baseados nessa luz, tornando o que é mal em culpa, que precisa de perdão. Os fariseus nasceram com a mesma natureza caída com que nascemos, mas Jesus diz, se vocês não soubessem, se não tivessem tido a oportunidade de saber, vocês não teriam pecado. É o conhecimento deles e sua rejeição que produz o seu pecado. Vá comigo a Tiago capítulo 4, que creio eu é o texto mais claro sobre isso em toda a Bíblia. Decida por você mesmo, Tiago capítulo 4, versículo 17. Quero que vocês encontrem, portanto, vou esperar um minuto. É muito importante. Não é necessário um pregador, não é necessário um comentário. Apenas dê uma boa olhada. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe, que entende, um gato sabe, não tem conhecimento do que é certo ou errado. Um bebê sabe, aquele que sabe não faz, em harmonia com aquele conhecimento, este comete pecado. Vá a Tiago capítulo 1. A mais clara definição de tentação que encontrei na Bíblia, e observe com cuidado. A maioria dos cristãos, acredita ou não, não entendem a diferença entre tentação e pecado. Quero que vocês analisem isso com cuidado. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa desejo por algo que está fora de harmonia, concupiscência por poder, por dinheiro, todos os tipos de concupiscência, atraídos pela nossa própria natureza, diz aqui, pela nossa própria concupiscência e engodados neste mundo em que vivemos. Para que a tentação seja uma tentação, deve haver duas partes. Você está interessado em experimentar tudo o que ouve e vê no noticiário pelo menos uma vez para sentir como seria estar? Ou há coisas que são tão repulsivas que fazem você se desviar com nojo? Como aquilo que aconteceu nesta última semana, no Colorado. Aquilo foi certo? Aquilo foi uma tentação para você? Você foi atraído àquilo? Você foi engodado por aquilo? Ou sentiu repulsa por aquilo? Ou aquilo não foi uma tentação para você? Porém, obviamente foi uma tentação para alguém, certo? Ou não estaria no noticiário. Portanto, 2 pontos para cada tentação. Satanás tem muitos estímulos lá fora, porque somos todos diferentes. Ele espera que um desses estímulos encontre lugar na minha natureza e atrai de dentro da minha natureza uma resposta. Serei atraído para aquele estímulo e serei engodado por ele. Esta é a tentação. Portanto, não é tentação se você não é atraído a ela, mas para você, talvez para outra pessoa seja, mas é uma tentação para você quando um estímulo externo puxa uma resposta de sua natureza caída a esse estímulo. Isso pode ser muito sedutor. O problema é que a definição A diz que isso é pecado. A definição cristã diz que você não precisa dizer sim ou não. O próprio fato da sua natureza ser atraída a isto faz de você um pecador, porque isso é mal. E isso significa que você está pecando, porque sua natureza é atraída a isso.
O mal é pecado, na definição A. Tentação é pecado na definição A, mesmo que você diga não a ela. Mas isso é o que está sendo descrito no verso 14? Pecado? Não. Veja o que é o pecado, está no verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido em processo de parto, dá à luz o pecado. Veja a progressão. 1. Atraído pela sua própria natureza. Sua natureza está puxando você. 2. Engodando. É muito atraente. Isto é a tentação. 3. Concebendo. Algo está nascendo. E o que está nascendo é o quarto, o pecado. A definição A põe o pecado no passo 1 e 2. Definição B põe o pecado nos passos 3 e 4. Você tem que decidir no que acredita, porque um é verdadeiro e o outro é falso. Não são apenas opções diferentes no mesmo caminho. A tentação é pecado? Esta é a questão. Ou ceder à tentação, que é pecado? Não vamos ler Ezequiel 18, lá tem um texto que diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará iniquidade do pai, nem o pai levará iniquidade do filho. Deixarei que vocês mesmos leiam. Vamos terminar este pequeno estudo nesta tarde com algumas citações do Espírito de Profecia. Peguem o papel novamente e leremos da metade para baixo da primeira página das citações do Espírito de Profecia. Patriarcas e Profetas, página 306. Patriarcas e Profetas, página 306. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Consequências. Isso é o mal, e temos muitas consequências do mal. Culpa? Não. Nenhuma culpa por nossos pais terem feito algo errado, incluindo Adão, que é um dos nossos pais. Dê uma olhada no último parágrafo nesta página, Obreiros Evangélicos, página 162. Luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas, e ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância, devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer condescendência sem que se incorra em culpa. O que é o pecado de ignorância? É o mal, meus amigos. Isso não honra a Deus. Há 110, 150 anos atrás, dizia-se às pessoas que para curar doenças prolongadas devia-se fumar cachimbos. Bem, isso era um mau conselho, que custou a vida de várias pessoas. Mas elas não cometeram pecado. Era um pecado de ignorância, no qual nenhuma culpa está anexada até que a luz venha. É uma escolha, até que uma escolha seja feita baseada nesta luz. É isso que o texto está querendo dizer. O pecado de ignorância não traz culpa até que venha a luz e a escolha seja feita. Vá até a última página 2 das citações de Ellen White. Segundo parágrafo, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177, segundo parágrafo na página 2. O pecado da maledicência começa com a alimentação de maus pensamentos. A malícia inclui a impureza em todas as suas formas. Aqui está a frase. Um pensamento impuro. Pare bem aqui. É bom ou é mal ter um pensamento impuro? Não é mal ter um pensamento desse passando pela mente? Um pensamento impuro, tolerado. Isso é o que estávamos falando aqui sobre escolher. Um desejo pecaminoso acariciado e a pessoa é contaminada. Portanto, preste atenção com muito cuidado. A definição A, o padrão diz que quando os pensamentos impuros cruzam nossa mente, porque isso é mal e vem da nossa natureza caída, mesmo que nós acariciemos, o próprio fato dela estar lá é o nosso pecado. Esta é a posição majoritária de pecado no mundo cristão. Mas a Bíblia e o Espírito de Profecia não parecem apoiar isso. Ela diz que uma coisa precisa ser feita. Chamamos isso de acariciar e tolerar. Se lembra dos 4 pontos? Somos atraídos, os pensamentos impuros nos engorda, ainda a tentação. Quando acariciamos, 3, concebemos algo novo.
Então, 4, nosso caráter é mudado. Mais uma vez, duas coisas têm que estar separadas, ou não entenderemos a Escritura, natureza e caráter. Natureza, nascemos com ela, é nosso equipamento, e não podemos fazer nada a respeito, a não ser viver e pedir a Deus a vitória sobre ela. Caráter é o que fazemos com a nossa natureza. O que é que fica nessa terra? O que deixa de existir quando Jesus volta? Nossa natureza caída. O que vai direto ao céu sem mudanças? Nosso caráter. Portanto, o primeiro ponto, pensamentos impuros, se referem à natureza. Tolerado se refere ao caráter. Retorne ao mesmo parágrafo, da metade para baixo. Depois das duas segundas reticências, da metade para baixo. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Mas todo mundo cristão, aparentemente, tornou a tentação em pecado. A outra citação que gostaria de compartilhar com vocês e que não está no esboço. Ela diz de maneira bem simples, é somente uma sentença. Antes que o pecado exista no coração, devemos dar o consentimento da vontade. Antes que o pecado exista no coração, devemos dar o consentimento da vontade. E o mundo cristão diz, não, isso é falso. O pecado está na mente e no coração antes mesmo de consentirmos. Mas, de novo, uma decisão deve ser feita. A referência da citação Signs of Times, 18 de dezembro de 1893. Voltemos ao esboço que vocês têm. O próximo parágrafo é um dos mais claros que já li. Disse o anjo, se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. E eu pergunto, pode a língua inglesa ser mais clara neste assunto? A língua portuguesa? Isso não é difícil. Isso não requer muito estudo. Isso não requer gramática hebraica. Antes que a luz venha, não há pecado. É por isso que um bebê não é um pecador, um gato não é um pecador. E é por isso que haverá muitas e muitas pessoas que guardarão seu primeiro sábado em seu caminho para o céu. Eles quebrantaram o mandamento de Deus sem o saber durante toda a vida, nunca se arrependeram, nunca confessaram isso, porque eles não tiveram a oportunidade de ter luz sobre o assunto. Antes da luz chegar, não existe pecado no sentido de culpa. Não existe pecado pelo qual eles precisam pedir perdão. Gosto muito do próximo parágrafo. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a mente não se mancha com a culpa, e nenhuma outra pessoa é desonrada por sua influência. Bem, este é o nosso pequeno estudo sobre o que é pecado e peço que pense sobre isso cuidadosamente, porque, novamente, dependendo da sua resposta a essa questão, dois evangelhos são construídos. Se você acredita na definição A, de que somos pecadores automaticamente e continuamos a pecar automaticamente por causa da nossa natureza, mesmo quando dizemos não à nossa natureza, mas ainda temos a natureza má dentro de nós e continuamos pecando. Então o evangelho tem de ser, Jesus Cristo pulou tudo isso. Ele não foi tentado como nós somos, ou ele teria sido um pecador também. Ele teria que pular 4.000 anos de hereditariedade, que se chama Imaculada Conceição. Claro, essa não é a versão católica, essa é a versão protestante. Maria nasceu como somos, mas Jesus pulou 4.000 anos de hereditariedade. Trata-se da mesma doutrina, com a remoção de uma geração. Esta é a única maneira que isso poderia acontecer. Então precisamos acreditar que Cristo não foi tentado como nós somos. E claro, então a justificação, o perdão é a única solução, porque a santificação será sempre imperfeita e sempre faltará algo. Ela não pode ser uma parte do processo de salvação. Perdão é o que significa justiça pela fé, e Deus tem que esperar a segunda vida para nos tornar como Ele no caráter. Mas se você crê na definição B de que Jesus desceu ao nosso nível, foi verdadeiramente tentado em todos os pontos como nós somos, como a Bíblia indica, resistiu ao pecado pelo poder do Espírito Santo, nos mostrando que nós podemos ser perdoados e que podemos resistir ao poder do pecado pelo mesmo Espírito Santo que Ele usou
durante toda a sua vida na terra, e se permitirmos, Ele nos fará semelhantes a Ele em caráter antes que Ele volte. Duas definições diferentes, dois evangelhos diferentes. Esta é a mais importante decisão de suas vidas, meus amigos. Terão que decidir. Os evangelhos não podem ser combinados. É como combinar criação com evolução, o que a maioria dos evangelhos estão tentando fazer hoje em dia. Percebam, acreditamos na criação, mas ela aconteceu durante milhões de anos. As duas coisas juntas. Mas esses dois sistemas são totalmente opostos, e mesmo assim a maioria dos cristãos estão tentando juntá-los. Esses dois evangelhos são totalmente opostos, mas mesmo assim muitos cristãos e muitos adventistas estão tentando colocá-los juntos, e isso não pode ser feito. Você pode acreditar num ou no outro, mas não pode acreditar em parte nos dois. Portanto, meus amigos, acredito que esta é uma decisão muito importante.